Se você soubesse o que 99% das pessoas fazem todos os dias que está destruindo suas vidas financeiras, você nunca mais dormiria tranquilo. Existe uma maldição invisível, um padrão comportamental que aprisiona milhões na mediocridade, enquanto uma elite silenciosa acumula fortunas. E o pior, você provavelmente é uma vítima dela. Mas e se eu te dissesse que essa maldição pode ser quebrada? Que os segredos não estão em fórmulas mágicas, mas em hábitos brutais, quase antissociais, que a maioria se recusa a adotar? Prepare-se para a verdade, porque o que você vai ouvir agora vai te chocar e, talvez, te libertar. O jogo sombrio do dinheiro. Por décadas, fomos alimentados com contos de fadas sobre o dinheiro. Trabalhe duro, economize um pouco, seja sortudo, mentiras, pura e simples. A realidade é que o sucesso financeiro não é sobre sorte ou sobre quanto você sua. É sobre psicologia. É sobre entender as regras não ditas de um jogo sombrio que a maioria nem percebe que está jogando. Eu passei anos mergulhando nas mentes dos verdadeiros mestres da riqueza. Não os que exibem carros de luxo e joias, mas aqueles que constroem impérios em silêncio. E o que eu descobri é perturbador. Eles não seguem as regras. Eles as reescrevem. Eles cultivam hábitos que, para a maioria, pareceriam estranhos, até mesmo cruéis. Mas são esses hábitos que os catapultam para uma realidade de abundância que o resto do mundo apenas observa de longe. Hoje, vou revelar os 8 códigos, os 8 hábitos brutais que separam os predadores financeiros das presas. E o primeiro deles já começa a desmascarar a sua ilusão de controle. Hábito 1. A automação. As correntes invisíveis da inconsistência. A maioria das pessoas vive na ilusão de que tem controle sobre suas finanças. Elas decidem investir, decidem poupar. Pura falácia. A verdade brutal é que a natureza humana é inerentemente inconsistente. Somos criaturas de impulso, de procrastinação, de fadiga de decisão. E o sistema, o grande sistema financeiro, sabe disso. Ele se alimenta da sua inconsistência. Ele te mantém preso em um ciclo de vou fazer amanhã, depois eu vejo. Mas os ricos, eles entenderam que a inconsistência é um veneno lento. Eles não deixam espaço para a falha humana. Eles automatizam tudo. Imagine isso. Seu dinheiro, no momento em que ele toca sua conta, já tem um destino pré-definido. Uma parte vai para seus investimentos, outra para suas reservas, e só depois o que sobra é para seus gastos. Não há decisão mensal. Não há, será que eu invisto este mês? Não há espaço para a sua mente sabotadora entrar em ação. É um fluxo implacável, uma máquina de riqueza que opera sem a sua intervenção emocional. Pense nos maiores investidores. Eles não lembram de investir. Eles configuraram sistemas que movem o dinheiro para seus ativos antes mesmo que eles pensem em gastá-lo. É a disciplina forçada, a remoção da escolha que leva à falha. É a aceitação brutal de que você, por si só, é um elo fraco na corrente da sua própria prosperidade. E quando você aceita isso, quando você entrega o controle para um sistema impiedoso, é quando a verdadeira construção de riqueza começa. A automação não é apenas uma conveniência, é uma estratégia de guerra contra a sua própria natureza falha. Pense na fadiga de decisão, um conceito brutalmente explorado em best-sellers como poder do hábito. Cada escolha que você faz ao longo do dia drena sua força de vontade. Decidir se vai investir, quanto vai investir, onde vai investir. Tudo isso consome energia mental. E no final do mês, quando você está exausto, a decisão mais fácil é deixar para depois. É aí que a automação entra como um golpe fatal nessa fraqueza. Os ricos não confiam na força de vontade. Eles confiam em sistemas. Eles configuram transferências automáticas para suas contas de investimento no dia do pagamento. Eles automatizam o pagamento de dívidas, a contribuição para a aposentadoria, até mesmo a doação para a caridade. Por quê? Porque eles entenderam que a consistência é a mãe de toda a riqueza. E a automação é a única maneira de garantir essa consistência, sem depender de uma disciplina colossal que a maioria não possui. É o princípio do pague-se primeiro, levado ao extremo. Antes mesmo que o dinheiro toque suas mãos, ele já está trabalhando para você. Isso cria uma barreira psicológica contra o gasto impulsivo. Quando você vê o saldo da sua conta corrente, ele já está limpo do dinheiro que deveria ir para seus objetivos futuros.
É um truque mental, uma manipulação da sua própria percepção de abundância disponível. E o mais brutal de tudo, funciona, porque ele remove a emoção da equação. Ele transforma o investimento de uma decisão em um fato consumado. E essa é a primeira lição para quem quer sair da mediocridade. Aceite sua fraqueza e construa um sistema que a anule. Mas isso é apenas o começo. O próximo hábito vai te fazer questionar tudo o que você pensa sobre ser rico. Hábito 2. Foco na poupança, não no ganho. A verdade brutal de parecer rico. Você foi condicionado a acreditar que a riqueza é sobre quanto você ganha. Uma mentira conveniente, não é? Porque enquanto você persegue o próximo aumento, o próximo salário maior, o sistema te empurra para gastar mais, para parecer rico, para comprar o carro do ano, a bolsa de grife, a viagem ostentação. É uma armadilha psicológica, um ciclo vicioso onde você trabalha mais para gastar mais e nunca jamais acumula riqueza real. Os verdadeiros mestres do dinheiro riem disso. Eles sabem que não importa se você ganha 5 mil ou 50 mil por mês. Se você gasta 4.999 ou 49.999, sua riqueza não é definida pela sua renda, mas pelo que você retém. É uma verdade brutal. A sociedade te incentiva a exibir, a consumir, a se endividar para manter uma fachada. Mas os ricos, eles focam no crescimento interno. Eles investem em si mesmos, em conhecimento, em habilidades, em networking. Eles constroem ativos, criam fontes de renda secundárias e fazem isso em silêncio. Eles não se importam com a opinião alheia, com o que os vizinhos pensam do carro que eles dirigem ou da roupa que vestem. Eles sabem que a verdadeira liberdade não está na ostentação, mas na capacidade de gerar e reter capital. É uma rebelião silenciosa contra a cultura do consumo. A ilusão de parecer rico é uma das maiores armadilhas da sociedade moderna. É o que o autor Thomas J. Stanley, em O Milionário ao Lado, brutalmente expõe. A maioria dos milionários não vive em mansões ou dirige carros esportivos. Eles são seus vizinhos comuns, que vivem abaixo de suas posses e acumulam riqueza em silêncio. A obsessão com a renda é uma distração. O que realmente importa é a sua taxa de poupança. Você pode ganhar 1 milhão por ano e ser financeiramente quebrado se gastar 1.000.001. Ou pode ganhar 50 mil e construir uma fortuna se poupar metade. Os ricos entenderam que a verdadeira riqueza não é o que você gasta, mas o que você guarda e faz multiplicar. Eles cultivam o que chamamos de riqueza furtiva. Não há necessidade de validação externa. A validação deles vem da liberdade que o dinheiro lhes proporciona. Enquanto a massa se endivida para impressionar pessoas que nem se importam, os ricos investem em ativos que geram mais dinheiro. Eles constroem um fosso financeiro ao redor de suas vidas, protegendo-se das intempéries econômicas. Isso significa investir pesadamente em si mesmos. Cursos, livros, mentores, conferências. É o upskilling constante, a busca incessante por conhecimento que aumenta seu valor no mercado. É o networking estratégico, construindo uma rede de contatos que pode abrir portas para novas oportunidades e parcerias. É a criação de múltiplas fontes de renda que diversificam seus ganhos e aceleram a acumulação de capital. Eles não estão preocupados em ter o último iPhone. Estão preocupados em ter a última habilidade que lhes dará uma vantagem competitiva. É uma mentalidade de construção, não de consumo. E essa mentalidade nos leva diretamente ao terceiro hábito, que é a espinha dorsal dessa mentalidade. Hábito 3. Gastar menos do que ganha. O silêncio sombrio dos milionários. Você já se perguntou por que a maioria dos milionários que você vê na TV não se parecem com os milionários que você encontra na vida real? É porque a mídia te vende uma fantasia. A realidade é que a maioria dos verdadeiros milionários, os milionários silenciosos, são pessoas que você jamais notaria na rua. Eles não dirigem carros chamativos, não usam roupas de grife extravagantes. Eles são os mestres da discrição, os guardiões de um segredo brutal, a disciplina de viver abaixo de suas posses. Pense no veterano investidor Ramesh Damani, que apesar de ter uma fortuna de centenas de milhões, ainda dirige o mesmo carro, vive na mesma casa e interage com os mesmos amigos de anos atrás. Isso não é modéstia, é estratégia.
É a compreensão de que cada centavo não gasto é um centavo que pode ser reinvestido, multiplicado, transformado em mais liberdade. A sociedade te empurra para o lifestyle creep, o aumento gradual dos gastos à medida que sua renda cresce. É uma armadilha sutil, mas mortal. Os ricos, por outro lado, veem valor, não preço. Eles não compram o mais caro, compram o que oferece o maior retorno, seja em utilidade, durabilidade ou potencial de valorização. É um cálculo frio, desprovido de emoção. Eles entendem que cada compra é uma escolha. Ou você alimenta seu ego, ou você alimenta sua liberdade futura. E a escolha deles é sempre a liberdade. O lifestyle creep é o assassino silencioso da riqueza. É a armadilha onde, a cada aumento de salário, você simplesmente eleva seu padrão de vida, garantindo que nunca haja um excedente significativo para investir. É um ciclo vicioso de consumo que te mantém na esteira. Não importa o quão rápido você corra. Os ricos não caem nessa. Eles entendem que cada real que não é gasto é um real que pode ser colocado para trabalhar, gerando mais reais. É a base do juro composto, a oitava maravilha do mundo, como Einstein supostamente disse. A disciplina de viver abaixo de suas posses não é sobre privação, é sobre prioridade. É sobre escolher a liberdade financeira em vez da validação social. É sobre entender que o carro de luxo perde valor no momento em que sai da concessionária, enquanto um investimento inteligente pode dobrar, triplicar, multiplicar-se exponencialmente ao longo do tempo. Eles veem o dinheiro não como algo para ser gasto, mas como soldados que podem ser enviados para a batalha para trazer mais soldados de volta. Eles são mestres em discernir valor de preço. Uma roupa de marca cara pode ter um preço alto, mas se não durar ou não servir a um propósito real, seu valor é baixo. Um livro que te ensina uma habilidade valiosa, por outro lado, pode ter um preço baixo, mas um valor inestimável. Essa mentalidade se estende a tudo, desde a escolha de um carro usado e confiável em vez de um novo e depreciável, até a decisão de cozinhar em casa em vez de comer fora constantemente. É uma guerra contra o consumismo desenfreado, uma rebelião silenciosa que, ao longo das décadas, constrói impérios. Mas como eles conseguem manter essa disciplina em um mundo que grita gaste? A resposta está no próximo hábito, que desafia a própria natureza do medo. Hábito 4. Mentalidade de abundância. O jogo sombrio do risco calculado. A maioria das pessoas vive paralisada pelo medo. Medo de perder, medo de falhar, medo do desconhecido. Essa é a mentalidade de escassez. E ela é um grilhão invisível que te impede de sequer tentar. Você superestima o risco e subestima o potencial. Você vê o copo meio vazio, e por isso, ele nunca se enche. Os ricos operam em um plano diferente. Eles têm uma mentalidade de abundância que, para muitos, pareceria uma loucura. Eles superestimam o potencial de ganho e subestimam o risco de perda. Não é irresponsabilidade, é uma calibração brutal da realidade. Eles tomam riscos calculados, sim, mas o fazem com a convicção de que o universo é vasto e cheio de oportunidades. Eles não têm medo de falhar. Eles abraçam a falha como um professor impiedoso, mas eficaz. Eles investem em si mesmos, aprendem novas habilidades, pivotam carreiras, iniciam novos negócios e permitem-se cair múltiplas vezes, porque cada queda é uma lição, cada cicatriz é um mapa para o próximo nível. É uma jornada interna, uma reprogramação mental que leva tempo e exige trabalho árduo. Mas uma vez que você destrava essa mentalidade, uma vez que você vê o mundo não como um lugar de escassez, mas de infinitas possibilidades, não há como voltar atrás. A mentalidade de escassez é uma doença mental, um vírus que infecta a maioria das pessoas desde a infância. Ela se manifesta como o medo de arriscar, a aversão à perda, a crença de que os recursos são limitados e que você precisa lutar por sua fatia. É o que te impede de investir em si mesmo, de iniciar aquele projeto, de buscar aquela oportunidade. É a voz que sussurra, e se der errado? Os ricos, por outro lado, cultivam uma mentalidade de crescimento, um conceito popularizado por Carol Dweck. Eles veem os desafios não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades para aprender e evoluir. Eles entendem que o fracasso não é o oposto do sucesso,
mas parte integrante dele. Cada erro é um dado, uma informação valiosa que os aproxima da vitória. Eles não têm medo de perder, porque sabem que o verdadeiro fracasso é não tentar. Tomar riscos calculados não é jogar dados no escuro, é fazer a lição de casa. É pesquisar, aprender, modelar o sucesso de outros e entender as probabilidades. É ter um plano B, C e D. É a capacidade de se adaptar rapidamente quando as coisas não saem como o planejado. Eles não se apegam a uma única ideia ou caminho. Se um projeto não funciona, eles pivotam, aprendem com a experiência e partem para o próximo. É uma resiliência brutal, forjada na aceitação de que o mundo é incerto, mas que a sua capacidade de se adaptar é ilimitada. Essa mentalidade de abundância é o motor que os impulsiona a buscar novas fronteiras, a investir em si mesmos e a ver oportunidades onde a maioria vê apenas obstáculos. E essa visão de longo prazo é o que os diferencia ainda mais. Hábito 5. Pensamento de longo prazo. O poder oculto do tempo e da paciência. A sociedade moderna é viciada em gratificação instantânea. Queremos tudo para ontem. Resultados rápidos, lucros imediatos, soluções mágicas. Essa é a armadilha do curto prazo. E ela é a ruína da maioria das fortunas. Você vê uma ação cair 10% e entra em pânico. Você não vê resultados em 6 meses e desiste. Os ricos, por outro lado, são os mestres da paciência. Eles entendem o poder brutal e implacável do juro composto. Eles sabem que a verdadeira magia financeira não acontece em dias ou meses, mas em anos, em décadas. Eles plantam sementes hoje que só darão frutos abundantes muito tempo depois que a maioria já desistiu. Pense na história da Sônia Chenoy, que manteve um investimento modesto por 10 anos e viu seu valor explodir. A maioria das pessoas não tem essa disciplina. Elas vendem no primeiro sinal de turbulência, perdem a fé quando os retornos não são imediatos. Os lendários investidores que ela entrevistou seguraram ações mesmo depois de caírem 40%, enquanto a multidão vendia em pânico. Eles planejam em horizontes de 5, 10, 20 anos. Eles veem o presente como um mero ponto no tempo e o futuro como o verdadeiro campo de batalha onde a riqueza é forjada. O juro composto é mágico, sim, mas apenas se você lhe der o tempo necessário para operar sua alquimia. A impaciência é o inimigo número 1 da riqueza. Em um mundo de feeds de notícias instantâneos e gratificação imediata, a capacidade de pensar em décadas é uma superpotência. A maioria das pessoas está focada no próximo trimestre, no próximo ano. Os ricos estão focados na próxima geração. Eles entendem que o juro composto não é uma linha reta, é uma curva exponencial que, nos primeiros anos, parece decepcionantemente plana. É a volatilidade que a Sônia Chenoy mencionou, onde você sente que está apenas comprando flutuações. Mas é exatamente nesse período inicial, quando os retornos são modestos e a tentação de desistir é maior, que a fundação da riqueza é construída. É como empurrar uma bola de neve morro abaixo. No começo, ela cresce lentamente, quase imperceptivelmente. Mas com o tempo, ela ganha massa e velocidade, tornando-se imparável. A maioria desiste antes que a bola de neve se torne uma avalanche. A disciplina emocional de segurar um investimento através de quedas de 20%, 30%, 40% é o que separa os amadores dos mestres. Isso não é otimismo cego, é uma convicção profunda na tese de investimento e na resiliência do mercado a longo prazo. É a compreensão de que tempo no mercado é infinitamente mais importante do que tentar acertar o timing do mercado. Eles sabem que as maiores fortunas são feitas não comprando e vendendo freneticamente, mas comprando bons ativos e segurando-os por tempo suficiente para que a magia do juro composto faça seu trabalho. É uma paciência brutal, quase zen, que desafia a natureza humana de querer resultados imediatos. E para dar esse tempo, você precisa começar cedo, muito cedo. Hábito 6. Começar cedo. A janela de ouro que quase ninguém vê. Existe uma década de ouro na vida de todo ser humano, um período crítico onde o potencial de acumulação de riqueza é explosivo. Estou falando dos seus 25 aos 35 anos. Essa é a sua janela de oportunidade para ser agressivo, para construir, para arriscar. Por quê? Porque você tem menos responsabilidades, seus pais estão mais saudáveis,
Talvez você ainda não tenha filhos. É o momento de dobrar seus esforços, de empilhar habilidades, de construir ativos e de fazer seu dinheiro trabalhar incansavelmente por você. A maioria das pessoas desperdiça essa década. Elas se afogam em dívidas de consumo, em gastos desnecessários, em distrações. Elas adiam o investimento, a construção de negócios, a busca por conhecimento. E o que acontece? Suas décadas de 40 e 50 se tornam uma corrida desesperada para alcançar o tempo perdido. As contas se acumulam, a inflação corrói o poder de compra e o dinheiro simplesmente não cresce na proporção do estilo de vida desejado. É uma verdade dura. Se você perder essa janela, a batalha financeira se torna exponencialmente mais difícil. Os ricos entenderam isso. Eles não esperam. Eles atacam essa década com uma ferocidade implacável, sabendo que cada ano de atraso custa milhões em potencial de juros compostos. A década de ouro é um conceito brutalmente simples, mas que a maioria ignora até que seja tarde demais. É o período onde o custo de oportunidade de não investir é astronomicamente alto. Pense nisso. Cada real que você investe aos 25 anos tem décadas para se multiplicar. O mesmo real investido aos 40 tem significativamente menos tempo. A diferença nos resultados é chocante e é o que separa a aposentadoria confortável da luta constante. Nessa fase, você tem a energia, a capacidade de assumir riscos maiores, porque tem mais tempo para se recuperar de eventuais quedas e, muitas vezes, menos amarras financeiras. É o momento de ser agressivo com seus investimentos, de explorar novas fontes de renda, de se dedicar ao máximo ao seu desenvolvimento profissional. É o período para empilhar habilidades, para se tornar indispensável no mercado de trabalho, para construir uma base sólida de conhecimento e experiência que será a alavanca para sua riqueza futura. Sim, o custo de vida aumentou, a inflação é uma realidade. Mas os ricos não usam isso como desculpa, eles usam como motivação. Eles veem esses desafios como obstáculos a serem superados, não como barreiras intransponíveis. Eles entendem que a fase de catch-up dos 40 e 50 anos é um inferno financeiro, onde você está sempre correndo atrás, com contas crescentes e menos energia para correr. A janela de 25 a 35 anos é a sua chance de construir uma fortaleza, não de tentar apagar incêndios. É uma corrida contra o tempo, e os ricos sabem que cada segundo conta. Mas para vencer essa corrida, é preciso uma mente afiada. Uma mente que a maioria não possui. Hábito 7. Pensamento no sistema 2. A mente fria do mestre financeiro. A maioria das pessoas opera no sistema 1 de pensamento. É o pensamento rápido, intuitivo, emocional. É o que te faz reagir impulsivamente quando você ouve uma notícia ruim sobre uma ação e vende em pânico. É o que te leva a comprar por impulso, a seguir a manada. É o pensamento que te torna uma presa fácil no mercado. Os ricos, por outro lado, cultivam o sistema 2 de pensamento. É o pensamento analítico, deliberado, racional. É o que te permite pausar, pesquisar, analisar dados, considerar múltiplas perspectivas antes de tomar uma decisão. É o que te dá controle sobre suas emoções e te protege das armadilhas da impulsividade. Pense no livro Pensando Rápido e Devagar. O sistema 1 é o seu instinto primal. O sistema 2 é o seu intelecto superior. A maioria das pessoas permite que o sistema 1 domine suas decisões financeiras, levando a erros catastróficos. Os mestres financeiros treinam o sistema 2 para ser o comandante, para filtrar o ruído, para buscar informações adicionais, para tomar decisões baseadas em lógica e dados, não em medo ou ganância. É uma batalha constante contra a sua própria biologia, mas é uma batalha que os ricos vencem repetidamente. O sistema 1 é o seu inimigo silencioso nas finanças. É ele que te faz acreditar em dicas quentes de investimento, que te leva a seguir a manada quando o mercado está eufórico e a vender tudo em pânico quando ele está em queda. É o sistema que te torna vulnerável a todos os vieses cognitivos que os grandes investidores exploram. O viés de confirmação, que te faz buscar apenas informações que confirmam suas crenças. O viés da ancoragem, que te prende a um preço inicial. O viés da recência ou atualidade, que te faz superestimar a importância dos eventos mais recentes.
Os ricos, como mestres estrategistas, treinam seu sistema 2 para dominar. Eles não reagem, eles analisam. Quando o mercado entra em colapso, a maioria entra em pânico. O sistema 1 grita, venda, salve-se. Mas o sistema 2 dos ricos entra em ação. Por que está caindo? Os fundamentos da empresa mudaram? É uma oportunidade de compra? Eles buscam dados, leem relatórios, consultam especialistas e só então tomam uma decisão fria e calculada. É uma disciplina mental brutal. Significa questionar seus próprios instintos, duvidar de suas primeiras impressões e fazer o trabalho árduo de pesquisa e análise. Significa resistir à tentação de seguir a multidão, de buscar a validação externa para suas decisões. É a capacidade de pensar de forma independente, de ver o que os outros não veem, de agir de forma contrária quando a lógica dita. Essa é a mente de um mestre financeiro, uma máquina de análise fria, desprovida de emoção, que opera com base em fatos e probabilidades. E essa vitória os leva à compreensão final, a mais profunda de todas. Hábito 8. Propósito acima do dinheiro. A verdade inconveniente da confiança. Aqui está o paradoxo final, a verdade mais perturbadora de todas. Os ricos de verdade não perseguem o dinheiro. Eles perseguem um propósito. O dinheiro para eles é apenas uma consequência, uma ferramenta, um subproduto de uma paixão maior. Eles encontram algo que os consome, algo que eles perseguem com uma ferocidade implacável, e o dinheiro, inevitavelmente, os encontra. O veterano investidor Ramesh Dhwani disse uma vez: é glorioso ganhar dinheiro, mas lembre-se sempre, você é um administrador desse dinheiro. Você não é o dono. Essa é a mentalidade de trusteeship. É a compreensão de que o dinheiro é um recurso que flui através de você, para ser usado para um propósito maior, para gerar mais valor, para criar liberdade. Quando você entende que o dinheiro é apenas um meio para um fim, seja para liberdade, para impacto, para realizar um sonho, você para de persegui-lo desesperadamente. Você o atrai. Você o vê como um aliado, não como um mestre. E sim, eles entendem que o dinheiro traz liberdade, que ele permite escolhas, que ele te dá o poder de tomar decisões difíceis e de viver a vida nos seus próprios termos. Nesse contexto, o dinheiro é vital, mas ele nunca é o objetivo final. É a ferramenta que constrói o império do seu propósito. A maioria das pessoas persegue o dinheiro como um fim em si mesmo. Elas acreditam que a felicidade, a segurança e a realização virão automaticamente com mais zeros na conta bancária. Essa é a armadilha mais cruel de todas, porque o dinheiro por si só é vazio. Ele é um amplificador. Se você é miserável sem dinheiro, será miserável com ele. Se você não tem propósito, o dinheiro apenas amplificará seu vazio. Os verdadeiros mestres da riqueza entenderam que o dinheiro é uma ferramenta, um recurso, uma energia. Ele não é o objetivo final. O objetivo é a liberdade, o impacto, a capacidade de criar, de inovar, de deixar um legado. Eles se dedicam a algo maior do que eles mesmos, algo que os consome, que os impulsiona a superar obstáculos e a trabalhar incansavelmente. E como um efeito colateral inevitável, o dinheiro flui para eles. A mentalidade de trusteeship é libertadora. Ela remove o apego e o medo da perda. Se você é apenas um administrador do dinheiro, você o usa de forma mais sábia, mais estratégica, mais generosa. Você não o acumula por acumular, mas o utiliza para servir a um propósito maior. Isso pode ser construir uma empresa que resolve um problema global, financiar pesquisas que salvam vidas, ou simplesmente garantir que sua família tenha uma vida de escolhas e oportunidades. O dinheiro, nesse contexto, se torna um catalisador para a sua missão. Ele permite que você tome decisões difíceis, que você diga não a oportunidades que não se alinham com seus valores, que você invista em projetos de longo prazo que a maioria consideraria loucura. Ele te dá a liberdade de ser quem você realmente é, sem as amarras da necessidade. É a compreensão de que a verdadeira riqueza não é ter muito, mas precisar de pouco e usar o que tem para criar um impacto significativo. É a verdade final, a mais profunda, e a que realmente separa os mestres dos meros acumuladores. Síntese. Transformação.
A Matriz Revelada. Você acaba de receber um vislumbre da mente dos verdadeiros arquitetos da riqueza. Não é sobre fórmulas mágicas, mas sobre uma reprogramação brutal da sua mentalidade. É sobre aceitar que a maioria das suas crenças sobre dinheiro são armadilhas. É sobre abraçar a automação para combater sua inconsistência, focar na retenção em vez da ostentação, viver abaixo de suas posses, abraçar o risco calculado, ter a paciência de um predador, atacar sua década de ouro, dominar sua mente com o pensamento Sistema 2 e, finalmente, entender que o dinheiro é um servo do seu propósito, não o seu mestre. Essa não é uma pílula açucarada. É a verdade nua e crua. E a verdade, muitas vezes, é desconfortável. Ela te força a olhar para suas próprias falhas, para suas próprias escolhas que te mantiveram preso. Mas essa verdade também é a sua maior arma. Ela é a chave para quebrar as correntes invisíveis que te prendem à mediocridade. Você agora vê a matriz. A questão é, o que você fará com essa visão? Conclusão: o despertar é agora. A maioria das pessoas vai assistir a este vídeo, sentir um arrepio, e depois voltar para a mesma rotina de sempre, para os mesmos hábitos que as mantêm presas. Elas vão ignorar a verdade, porque a verdade exige ação. Mas você não é a maioria. Você chegou até aqui porque sente o chamado, a urgência de uma vida diferente. O tempo está correndo. Cada dia que você adia a implementação desses hábitos, é um dia que você entrega sua liberdade financeira ao sistema. Não seja mais uma vítima. Não seja mais uma estatística. Este conhecimento é proibido para as massas, mas agora ele é seu. Eu te dei o mapa. A escolha é sua. Continuar na escuridão da ignorância financeira ou dar o primeiro passo para a sua própria revolução. Se você está pronto para destruir a pobreza mental e financeira que te assombra, se você está pronto para se juntar à elite silenciosa que realmente entende o jogo do dinheiro, então faça o que os predadores fazem. Haja agora. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo as verdades brutais que a maioria esconde. Ative o sino para não perder o próximo nível de conhecimento que vou liberar. E, se você realmente entendeu a profundidade do que foi dito aqui, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa desesperadamente despertar. Porque a transformação começa com a verdade. E a verdade, meu amigo, é o seu maior ativo. O despertar é agora. Você está pronto para a mudança da sua mente?